A gente conversa agora com o ex-jogador do Sport Clube Bahia, grande goleiro, ídolo da torcida tricolor e também ex-presidente do Sport Clube Ipiranga, gaúcho, mas também baiano de coração, completou 50 anos recentemente, nosso querido Emerson Ferretti. Boa noite, boa tarde, Emerson, como você está? Boa tarde a todos vocês, boa tarde aos ouvintes da Rádio Metrópole. É um prazer estar participando do programa aí com vocês. Emerson, é, eu queria falar um pouquinho, quero que você comece falando um pouquinho do Ipiranga. O Ipiranga comemorou no último dia 7 de setembro 115 anos, infelizmente não em campo, mas você é, passou assim, resolveu numa época da sua vida tomar o comando do time como presidente, como gestor e quase, né? Quase o Ipiranga voltou a disputar a Série A do Campeonato Baiano. Quero que você fale um pouquinho assim de o que é que te conduziu a esse amor pelo mais querido, já que você é gaúcho, jogou pelo Bahia. Como é que você chegou ao Ipiranga? Bom, só corrigindo você, na sua primeira fala, eu também sou cidadão soteropolitano, com muito orgulho recebi o título em 2009 na Câmara dos Vereadores, então já posso dizer que sou conterrâneo de vocês e de muitos dos ouvintes. Alô? Estamos aqui, pode falar. Oi, tá, desculpa, porque saiu a... Bom, o Ipiranga apareceu na minha vida em 2009. Eu era comentarista de uma outra rádio, comentarista esportivo, e na oportunidade o presidente do Ipiranga na época foi na rádio para poder falar sobre o trabalho, o início do trabalho que ele vinha fazendo para tentar tirar o clube da situação bastante difícil que se encontrava, né? E a gente se aproximou e eu comecei a conhecer um pouco mais de perto a história, e você estava falando de história da nossa cidade, né? A história linda que o Ipiranga tem, né? Que fez 115 anos agora no dia 7 de setembro. Então é um clube que tem uma história maravilhosa, já foi o maior clube da Bahia, com a maior torcida da Bahia, e estava numa situação que se não tivesse se não tomasse algumas providências urgentes, né, hoje ele não existiria mais. E eu acabei me aproximando, comecei a ajudar no primeiro momento informalmente, até que formalizaram a minha entrada no clube como vice-presidente, para poder caminhar e ter propriedade, né, respaldo na resolução dos problemas, né? Eu no mesmo ano eu me formei em administração, então foi a oportunidade também de colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido na universidade e juntar com o que eu tinha já vivenciado como atleta durante quase 30 anos, né, como jogador. Então, a gente iniciou o trabalho, conseguimos evitar que o Ipiranga fechasse as portas definitivamente. A gente fez um trabalho muito bacana, voltamos com o time para dentro dos gramados, para jogar a segunda divisão. Fizemos um trabalho fora administrativo, de marketing, de comunicação muito intenso, né? Conseguiu mobilizar boa parte da cidade em torno, né, desse trabalho, de voltar o Ipiranga a ser um clube forte. É uma pena que a gente não conseguiu subir para a primeira divisão, porque foi o que faltou, né? O Ipiranga, como eu falei, fez um trabalho de recuperação. A gente, quando chegou no clube, não tinha absolutamente nada, não tinha nenhuma bola, não tinha dinheiro, não tinha nada, uma sede destruída, né? E já perdida, né, por conta de um leilão que tinha sido feito. Então a situação era bem precária e a gente conseguiu muitos avanços e o clube continua vivo ainda hoje, apesar de não ter disputado os últimos campeonatos, mas o clube continua vivo, sim, e as sementes que foram jogadas durante os 8 anos de trabalho em que eu estive à frente do Ipiranga, ainda já estão germinando, né? O clube, como eu falei, segue vivo, o Valdemaro, que é o presidente atual, segue trabalhando e com perspectivas boas de voltar a ser um clube forte. Agora, Emerson, a gente está em 2021. Há pouco tempo ouvimos o comentário da professora Malu Fontes sobre o 11 de setembro de 2001.
mas naquele ano também, outro acontecimento importante na sua vida pessoal, na sua carreira de jogador, você ganhou a bola de prata como melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Queria que você lembrasse um pouquinho esse momento e a sua passagem pelo Bahia, assim como ídolo. Exato. Para mim foi um ano muito importante na minha vida profissional, porque foi um dos principais anos, né? Minha carreira, eu comecei com 8 anos de idade na escolinha do Grêmio, só encerrei aos 35 no Vitória, em 2007, então foram aí quase 30 anos jogando futebol. E o ano de 2001 foi um ano muito importante. Primeiro pelos títulos conquistados pelo Bahia, Campeonato Baiano, numa época que o campeonato estadual ainda tinha muita importância, e o título do Campeonato do Nordeste, que foi talvez o maior campeonato, 2001, 2002, que foram os anos que o Bahia ganhou, foram talvez os 2 melhores campeonatos realizados, e a gente teve a felicidade de ser campeão. E eu participei, né? E depois o Campeonato Brasileiro de 2001, que foi a última vez que o Bahia ficou entre os 10 primeiros colocados da Série A. A gente ficou em 8º lugar naquele ano, e eu, numa conquista pessoal, individual, ganhei a bola de prata como o melhor goleiro da competição, brigando aí com os melhores que tinham, né? Rogério Ceni, Marcos no Palmeiras, Júlio César no Flamengo, Dida no Corinthians, todos os grandes goleiros do Brasil jogavam no país, no campeonato, e eu acabei superando todos eles, né? Então foi um dos melhores anos da minha carreira, foi um ano também que acabou consolidando, né, todo o carinho que já existia entre o Emerson, goleiro, e a torcida do clube, né, que já tinha iniciado em 2000, e aquele ano consagrou, né, confirmou o carinho, e isso acabou se estendendo por todo o período que eu fiquei no Bahia, que eu só saí no final de 2005, né. E por falar em goleiro, teve aquele chute, se não me engano, do zagueiro Jean do Bahia, que estourou na cara do goleiro do São Caetano, não lembro o nome do goleiro, mas que se aquela bola Silvio entrasse... Luiz. O Né? Silvio Luiz. Você ficou ali Isso. secando o seu colega de... Ali não tem colega, ali tem adversário dentro de campo, com todo respeito, mas eram adversários. Se a gente não mata eles, eles matam a gente, né? Então, tudo dentro de um respeito, dentro de uma licitude, né, que precisa para jogar futebol. Mas foi o último lance do jogo, já estava no tempo extra, na verdade, teve um empate em 0-0, depois foi para a prorrogação, e foi o último lance da prorrogação. E se a gente faz aquele gol, quem passaria as semifinais da competição seria o Bahia, né? Infelizmente não aconteceu. Silvio Luiz quase quebrou o nariz, mas acabou salvando o time dele de ser desclassificado. Por falar em São Caetano, quando você foi presidente do Ipiranga, em algum momento você apelou para uma interferência divina de Santa Dulce dos Pobres? Ela ainda não era santa, mas já aqui na Bahia a gente já conhecia um pouco assim do prestígio que ela devia ter nessa ordem divina. Você chegou a pedir intercessão de Irmã Dulce? Sempre, né? Sempre, porque a gente já sabia, e inclusive usava muito a divulgação do clube, da história do clube, né? Para poder mostrar às pessoas o quão importante o Ipiranga foi, né, na Bahia Esportiva, que mostrava que Irmã Dulce era torcedora do clube, Jorge Amado era torcedor do clube, Mestre Pastinha, né, era torcedor do clube, e que as cores até da capoeira Angola são amarela e preta até hoje, por conta desse amor de Mestre Pastinha ao Ipiranga. E a gente usava sempre essas referências, né, no nosso trabalho do dia a dia, e logicamente que a gente estava com uma ajuda de uma quase santa, como você bem falou, ela ainda não tinha sido alçada a esse posto de santa, né? E aí a gente sempre apelava assim para que ela nos ajudasse, porque realmente o trabalho era muito difícil, muitos problemas a serem resolvidos, né? E realmente precisava uma intervenção divina aí para poder
fazer com que as coisas caminhassem da melhor forma. Agora, Emerson, você falou do Campeonato Baiano 2001, que ainda tinha grande importância, realmente a disputa era maior. Como é que você vê hoje o Campeonato Baiano, o Vitória passando essa situação toda, não consegue firmar um presidente até o fim, Paulo Carneiro acabou de sair deposto. Como é que você enxerga a situação do futebol baiano atual? Bom, em primeiro lugar, a situação do Vitória eu vejo com muita tristeza, né? Porque o Vitória, nos últimos, na década de 90, na primeira década desse milênio, né? Conquistou feitos, né? Cresceu muito em estrutura, conquistou feitos conquistas dentro do campo e ganhou um respeito e um espaço no futebol brasileiro, né? Então, a gente imaginava que o Vitória daí só cresceria, né? E por conta de más gestões e principalmente a política interna, né? Que eu vejo que atrapalha muito a vida do Vitória, né? Os resultados dentro de campo acabaram refletindo toda essa bagunça que é o Vitória fora de campo, que não deveria ser, né? Mas que acaba refletindo no trabalho dentro de campo, nos resultados desportivos. Então, enquanto o Vitória não apaziguar a sua política interna, o lado de fora do campo, e ter um presidente em condições competente, em condições de unir o clube e fazer um bom trabalho, os resultados de campo vão acabar sofrendo, né? E é uma pena, porque, como eu falei, o Vitória chegou num patamar, ganhou um espaço dentro do futebol brasileiro muito grande, muito importante, e que está perdendo, está se apequenando por conta de todos esses problemas extracampo. Em relação ao futebol baiano, o futebol baiano também encolheu, infelizmente, né, por conta de vários fatores, né? Os clubes do interior sempre com uma dificuldade financeira muito grande, com isso acabam não tendo condição de investir em infraestrutura, de montar times competitivos, e quando saem para jogar competições nacionais, né, acabam não tendo muito sucesso. E isso acaba que é um ciclo vicioso, porque se você não ganha dentro de campo, o dinheiro não entra, se o dinheiro não entra, você não consegue fazer um trabalho bacana fora de campo para dar condições de ter um time fortalecido. Então é um ciclo vicioso que a maioria dos clubes baianos enfrenta já há algum tempo, e é preciso ser feito alguma coisa para poder quebrar isso, né? Para poder quebrar isso, para a gente voltar a ser representativo. Não ter só o Bahia, que hoje está na Série A, o Vitória, que era um time de Série A, agora passando um bom tempo fora aí da vitrine principal do futebol baiano, mas os outros clubes sem uma representatividade muito grande no cenário nacional. É uma pena, porque a Bahia era a sétima federação em importância no ranking de federações do futebol brasileiro, e agora já caiu para nono, a Federação Cearense já passou, né, a Pernambucana até pouco tempo atrás também estava na frente, e era um lugar que a Bahia, no Nordeste, no futebol nordestino, a Bahia sempre dominava, né? Emerson, muito obrigado por essa conversa, felicidades aí, sempre sucesso. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição aí para atendê-los, e um grande abraço a todos vocês do programa e aos ouvintes da Rádio Metrópole.